Eu queria falar hoje como é que vocês podem manter e prosperar em um ministério de longo prazo. Eu já estou no pastorado há 51 anos e já prego a palavra há 54 anos. Foi quando eu comecei a ministrar. A primeira coisa que você tem que fazer é não se comparar a ministérios acima da média. Nós temos vários ministérios acima da média, mas não são muitos. A maioria dos ministérios, eles são medianos. Por exemplo, eu não posso me comparar a Spurgeon, a Billy Graham, a Charles Finney, a John Wesley. Eu não posso me comparar a Silas Malafaia, a Hernandes Dias Lopes. O pastor que começar a se comparar, né, a Dale Bronner, a T.D. Jakes, ele vai ficar frustrado, porque, primeiro, esses homens chegaram aí depois de longa data. Segundo, a maioria de nós está bem abaixo da escala desses gigantes. Então, nós temos que aprender a conviver com isso sem ficar nos comparando a grandes e extraordinários ministérios. Se o pastor não aceita que ele não tem um ministério acima da média, ele vai acabar entrando em parafuso, ele vai ficar frustrado, angustiado, porque ele não atinge o patamar, o nível de outras pessoas. Eu não tenho uma rádio online, eu não tenho um programa de televisão, eu não tenho 1 milhão de seguidores no Instagram, as minhas lives não têm 200 mil pessoas. A gente não pode ficar se comparando. Quem vive se comparando a outras pessoas sempre vai estar frustrado. Segundo, é preciso tolerância mútua. O pastor precisa ser muito tolerante com as pessoas que servem. Aí fora, quando você tem uma firma, se o empregado é ruim, você manda embora. Mas na igreja você não pode mandar embora. Às vezes você está com um líder ruim, com um membro ruim, e você está ali exatamente para ajudá-lo e fazê-lo melhorar, até que ele se chegue ao pleno conhecimento da verdade e à estatura de Cristo. As pessoas têm que ser também muito tolerantes com o pastor. É necessário dar um ao outro espaço para oscilação, espaço para a gente ser nós mesmos. A religião resiste a esta liberdade. Por exemplo, muita gente vive dizendo que Deus é perfeito e que eu sei o que ser perfeito como ele é. E como eu não atinjo esta perfeição, eu posso ficar frustrado. Não me entenda mal. Não estou defendendo o estilo de vida pecaminoso. Estou apenas incentivando a graça. Precisamos de espaço para ser quem nós somos. Se as pessoas ficam querendo que você seja um gigante da fé, você vai ter problemas. Por exemplo, hoje, há grandes pregadores da internet. A maioria deles tem uma equipe para trabalhar com eles. Eles estão fazendo cortes. Eles até tiram os erros. Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu preguei uma mensagem e eu comi vários S's. Em vez de eu falar cristãos, eu falava cristão. Em vez de eu falar evangelhos, eu falava evangelho. E aí quem fazia a edição dos meus vídeos pegou um S de outro lugar meu e colocou o S ali corrigindo.
A gente prega ao vivo. Se as pessoas ficarem comparando as nossas mensagens, as mensagens de internet, onde a maioria só prega a sua melhor mensagem, nós vamos ter problemas sérios. Nós todos temos peculiaridades e somos únicos. Então, eu tenho que ter liberdade para ser o mesmo. Eu não posso ficar debaixo de uma pressão de gente exigindo que eu seja quem eu não sou. Não dá para fazer uma forma e obrigar pastor e ovelhas a entrarem nesta forma. Nenhum pregador é igual, nenhum cristão é igual. Nós temos que dar liberdade. 1 Pedro 1:5, 1 e 2, diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreia o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Terceiro, não tenha orgulho da sua posição. Preste atenção no que Pedro afirma sobre ele mesmo. Presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Então, essas atitudes são atitudes de humildade. Participante quer dizer, eu sou um parceiro da igreja. Hoje em dia, a maioria quer ter membros que lhe obedeçam, que lhe sirvam, que faça tudo o que ele manda. Não é? E nós somos parceiros. Pedro se via no mesmo nível que os demais irmãos. Logicamente, eu estou numa posição mais elevada, mas eu tenho que tratar as pessoas como iguais. O ministério é um lugar fácil de construir uma vida de orgulho. A gente fala de Deus, a gente é admirado, a gente fica à frente de grupos grandes, a gente se veste bem. Pastores falam a mais pessoas com frequência do que a maioria dos grandes executivos desse país. Podemos viver sem dar explicações, somos respeitados pela maioria, poucas vezes somos contestados, temos credibilidade, nossas afirmações dificilmente são questionadas. Tudo isso é bom, mas é um campo minado, cheio de perigos e riscos. Caímos na armadilha de acreditar que somos infalíveis. Podemos passar a ver apenas o que descobrimos quando nosso ministério cresce e se espalha. A cabeça pode inchar e o rei pode descer para a barriga. Não se esqueça disso. Não tenha orgulho da posição que ocupa. Você foi chamado à humildade, foi chamado ao serviço, foi chamado a abençoar o povo, a servir o povo. Quarto, tenha um coração de pastor. 1 Pedro 5:2. Pastoreie o rebanho de Deus, não constrangido, mas espontaneamente. Apacente o rebanho de Deus. Hoje em dia, a igreja do Brasil não está precisando de grandes pregadores, ela está precisando de grandes pastores. O povo está ferido, o povo está magoado, o povo está triste, o povo está lidando com pandemia, com desemprego, com inflação, com agressão, porque ele pensa diferente. Ele está lidando com filhos drogados, está lidando com filhos rebeldes, está lidando com problemas no casamento.
Então, nós temos que apacentar este rebanho. A raiz da palavra grega para apacentar significa haja como pastor que cuida do rebanho. Apacentar é trazer a paz. Rebanho de Deus. O rebanho é de Deus. O rebanho não é meu. O rebanho não é de sua propriedade. O rebanho não lhe pertence. O verdadeiro presbítero é o pastor do rebanho que Deus lhe confiou. Ele carrega as ovelhas no coração. Ele procura a ovelha quando ela está ferida, dispersa, machucada. Ele defende a ovelha do perigo. Ele conforta a ovelha na sua dor. Ele alimenta a ovelha com a verdade quando ela está faminta. Desculpe, mas se você não tem um coração de pastor, você não pode exercer o pastorado. Envolva-se em outra esfera do ministério. Seja fiel ao seu chamado. Vá pregar, mas não pastoreie o rebanho se você não é pastor. Se você não tem paciência, se você não está disposto a ajudar, se você não está disposto a ouvir, a buscar, a lidar com os caprichos da ovelha, não adianta tentar aprender a ser pastor. Ninguém aprende a ser pastor. Se você foi chamado pastor, você é pastor. É necessário mais do que desejo e boa vontade. O pastorado tem que estar no coração. O pastorado é feito com amor. Embora o seminário possa ajudar, não há um livro, nem um curso ou contatos que transformem você num pastor. Trata-se de um chamado, trata-se de um dom que você recebe de Deus. Se você é um evangelista, a igreja será evangelizada, não será pastoreada. Se você é um mestre, a igreja será instruída, com cuidado, ensinada de acordo com a palavra, mas não será pastoreada. Não me leve a mal. O pastorado inclui evangelismo. O pastorado inclui ensino. É muito mais, porém, ele inclui amor, ele inclui tolerância, ele inclui paciência, ele inclui compreensão de um servo e muita aceitação para com as ovelhas que não são perfeitas. Pastorear a igreja não é uma profissão religiosa, muito menos é uma decisão de negócio. Não é para quem não deu certo noutra área. Tem gente que não sabe fazer nada, vai ser pastor. Tem gente que fez um curso de seminário e porque ele tirou nota melhor que um amigo que é pastor, ele resolve ser pastor. Porque a mãe ou foi colocado numa posição, ele acha que é pastor. Pastor, repito, não é para quem deu errado em outra área e vai ser pastor. Profissionais qualificados, sem chamados, tornam-se déspotas, tornam-se mercenários, porque se eu não sou chamado, eu não posso estar no ministério pastoral. Pastorear é servir, pastorear é dar a si mesmo, é amar, é encorajar, é compreender, é ajudar, é motivar, sendo um modelo para o rebanho, igual Cristo é um modelo para nós. E aí existem 3 atitudes essenciais. 1 Pedro 5, 2-3. Pastoreia o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores
daqueles que lhes foram confiados, antes tornando-se modelo do rebanho. Então, veja bem, quais são as 3 atitudes essenciais? Primeiro, eu não posso fazer isso constrangido. Eu tenho que fazer espontaneamente. Eu quero ser pastor. Eu fui chamado para ser pastor. Eu não estou na igreja que eu estou obrigado. Eu não estou na igreja que eu estou porque eu não sei fazer outra coisa, porque eu não tinha o que fazer. Veja bem, querido, eu sou pastor há 51 anos. A igreja que eu estou pastoreando tem problemas como outra qualquer. Talvez tenha até mais problemas, porque é uma igreja de 50 anos. Teve um pastor que ficou há 20 anos aqui. Eu tenho um monte de viúvas dele, que vivem citando o nome dele, que vivem abraçando ele quando ele aparece, que acham que ele é o melhor pregador que existe no Brasil. Nasceram com ele. Eu não posso ficar enciumado, não é? Eu tenho problemas, mas eu estou feliz em pastorear. Apesar da idade que tenho, apesar do tempo que tenho, eu gosto, eu tenho prazer em estar na casa de Deus. E eu tenho que pastar, diz o texto, espontaneamente como Deus quer. Deus não quer que você esteja obrigado. Deus não quer que você esteja debaixo de um jugo. Deus não quer que você esteja por obrigação. Deus não quer porque você não tem outra coisa para fazer. Deus quer que você seja espontaneamente. E aí vem o segundo. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Eu ganho pouco, a igreja não arrecada, o povo não me paga bem. Eu costumo dizer o seguinte, Deus deu privilégio à igreja que eu pastoreio de me pagar, mas se ela não me pagar, eu ainda vou servir a igreja, porque quem me sustenta não é a igreja. A igreja me dá um subsídio. A igreja é usada por Deus para me sustentar. Mas se a igreja não fizer isso, o Deus que me chamou disse que vai me sustentar. O Deus que me chamou disse que não vai faltar nada. O Deus que me chamou disse que me daria 100 vezes mais nesta vida de tudo que eu abandonei. Ora, esta palavra tem que se cumprir na minha vida. Veja bem, eu estou fazendo uma grande construção. Este mês, eu paguei todas as contas, mas não sobrou dinheiro para me pagar. O meu tesoureiro disse, pastor, eu não tenho como pagar o senhor. Eu disse, não tem problema. Eu tenho uma reservinha lá, eu vou vivendo. Eu recebi 2 convites. 2 convites, e os 2 convites que eu não esperava me deram oferta maior do que eu teria que receber da igreja. Deus é fiel, querido. Deus é fiel. Quantas vezes já estive em aperto de não ter gasolina para pôr no carro e apareceu alguma coisa, uma oferta, um irmão, alguém foi tocado. Quantas vezes eu tive sonhos impossíveis. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu montei a casa, ficou linda, e a minha esposa disse, amor, essa casa ia ficar muito bonita com flores, com planta. Eu falei, eu não vou comprar planta, primeiro que nós não temos dinheiro. Segundo, que nós vamos ficar pouco tempo aqui, o que vamos fazer com as plantas depois? Terceiro, que eu não tenho tempo para cuidar, você não cuida. Quem vai cuidar sou eu. Isso vai dar trabalho. Aí, quando ela disse, mas que ficava linda com planta, ficava. Bateram na porta, era um casal. E eles perguntaram, aqui mora um casal de brasileiros? Somos nós. Aí eles disseram, nós somos missionários. Amanhã nós estamos partindo para o campo missionário. Nós vamos para o Alasca. E nós não temos com quem deixar nossas
plantas. Vocês aceitam? E quando eu saí do lado de fora, tinha um caminhão de planta, encheu a casa, não é? Outra vez a minha esposa disse, olha, nós aqui na América temos de tudo, mas Tupperware, igual eu tinha em São Paulo, nós nunca vamos ter, porque as irmãs lá faziam as reuniões de venda, eu ganhava Tupperware, eu tinha Tupperware de tudo quanto era jeito. Bateram na porta, era uma americana, com uma caixa do tamanho de um bonde, entrou com aquela caixa dentro, diz, ó, Deus me tocou para dar isso para vocês. Quando nós abrimos aquela enorme caixa, era Tupperware de tudo quanto era jeito, porque Deus, ele cuida daquele que cuida da sua casa. Eu costumo dizer o seguinte, ó, eu trabalho para Deus e agora é o contrário. Deus trabalha para mim. Eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. Então, não tenha medo. E aí vem, e nem como dominadores. Eu não sou dono do rebanho. Eu não sou o senhor do rebanho. O amor é um servo. O amor nunca é o senhor. O amor veio para servir, o amor veio para se dar, o amor veio para se entregar, o amor é renúncia, o amor é entrega. Não é, eu não sou dono do rebanho, as pessoas podem me ajudar, as pessoas podem me sustentar, as pessoas podem me obedecer, mas eu não sou dona desse rebanho. Eu não posso ser um dominador, né? Um mandão. Né? Hoje se cria um monte de subterfúgio para o povo servir ao líder. Né? A gente prega sobre honra, né? Mas ó, do mesmo jeito que o povo tem que me honrar, eu tenho que honrar o povo. Eu tenho que honrar o povo. Eu não posso, todo culto, sair pela porta lateral e nunca falar com o povo. Eu não posso, quando pregar numa igreja, me recusar a tirar uma foto com alguém que sustenta o meu ministério, que vai ficar super abençoado com uma gentileza, um abraço, uma palavra, um carinho, uma atenção. Eu não posso me recusar a fazer uma oração, eu não posso me recusar a estar com o povo, não receber esse ou aquele, porque ele é um chato, porque eu sou pastor daquele que me dá presente no aniversário e eu sou pastor dos chatos que existem na minha igreja. E olha, não são poucos os chatos, viu? Tem gente que quer que você faça as coisas do jeito dele. Né? Outro dia um irmão pastor, por que o senhor não faz isso assim, assim? Por que assim, assim, assim? Aí eu falei, irmão, quando chegar no céu, quem é que vai dar conta das almas lá para Deus? Ah, é o Senhor. Então, meu irmão, deixa eu errar com o meu jeito. Não é? Porque se eu fizer do teu jeito e der errado, quem vai dar conta sou eu, não é você que teve a ideia. Eu que vou ter que dar conta. Então, vamos lá. Uma vez chegou um irmão, falou, pastor, vamos fazer uma reunião de oração e jejum ao sábado. Aqui não tem. Falei, não vou fazer, não. Aí ele disse, por quê? Não é bom? É bom jejuar e orar todo sábado, de 8 a meio-dia. Por quê? Falei, você vem na escola dominical? Não, porque eu trabalho. Pois é, você não vem no que tem e está querendo arrumar outra coisa para não vir também, para me vir sozinho. Você vai arrumar mais trabalho para mim, porque você não vai vir? Não é? Então, a gente tem que ter esse jeito, mas eu não sou dominado. Não dominadores do povo que me foi confiado. Deus me confiou o povo que eu pastoreio. Deus me confiou. E eu tenho que me tornar modelo do rebanho. Modelo. O que é modelo? Você pega um carimbo, bate uma folha. O que está no carimbo sai na folha. É isso que é modelo. Você faz um molde para fazer
um sapato, todo sapato vai sair igual. Você faz um molde para fazer uma caixa de computador, todas as caixas vão sair igual molde. E olha, a igreja tem que ser o nosso retrato. A igreja tem que ser o nosso reflexo, porque a Bíblia diz: você se torna o modelo do rebanho. O modelo. Agora, se eu faço uma reunião, vamos orar, irmãos, terça-feira, noite do Espírito Santo, vem orar. E eu nunca vou orar. Eu fico no gabinete, no meu celular, dou uma passadinha lá e não oro nada. Irmãos, vamos fazer grupo familiar. E eu não tenho nenhum grupo, eu não dou aula para ninguém. Irmãos, vamos estar na escola dominical. E eu só chego para o culto das 11, só para pregar. Eu não sou modelo. Eu tenho que ser modelo. Modelo. Se, por exemplo, esses dias teve um almoço aqui na igreja, um café da manhã. O pessoal, pastor, pode entrar na frente. Falou, não, irmão, eu espero, porque se eu não comer pão com manteiga, não tem problema nenhum que eu como em casa. Mas tem irmãozinho aqui que se não comer, eles vão sair daqui zangados, chateados, deixa o povo comer. Eu como no final. Ah, mas não vai sobrar. Não tem problema, eu tomo um cafezinho puro. Não, cheguei aqui na igreja, pessoal, fui para a cantina, e aí pedi um pastel, e aí quando eu fui pagar, a irmã falou, não, pastor, aqui não paga. Falei, para que é a cantina? A cantina é para missões, então eu vou pagar, mesmo porque eu tenho 12 pastores, se eu não pago, os outros 12 não pagam também. E aí, meu irmão, a coisa cadê dinheiro para fazer missões desse jeito? Nós temos que ser modelo. E, infelizmente, hoje, a maioria de nós disputa os primeiros lugares. A maioria de nós não é, quer estar sendo honrado o tempo todo, e nós somos modelos do rebanho de Deus. Não seja negativo, não seja reclamão, não seja murmurador, viva alegre, viva feliz, pregue o seu melhor, ainda que seja para 30 pessoas, porque aqueles que estão presentes não são responsáveis por aqueles que não vieram, senão a gente agride quem veio e não abençoa, porque a gente está zangado que os outros não apareceram. E então você vai feliz, alegre, abençoado, e Deus vai te abençoar com certeza absoluta. E você pastoreia, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre o povo, mas servindo o rebanho. Voluntariamente. Força pode significar empurrando. É como tirar um filho adolescente da cama de manhã. Né? Levanta! Isso é feito por força. Né? Segundo Timóteo 4,2 diz, devemos trabalhar a tempo e a fora de tempo, com vontade ou não. Quando a igreja estiver crescendo ou não. Um dos sintomas do esgotamento no ministério é a falta de disposição. É preciso descansar quando devemos, para poder dedicar-se ao máximo quando é preciso. Vejo muitos pastores de semblantes caídos, corpos cansados, em conferência de pastores. Muitos estão deprimidos, exaustos, alguns sobrecarregados e, em geral, mal pagos. Quase sem exceção, são subvalorizados, apesar da maioria realizar uma obra notável. Tem depressões leves e crônicas. Spurgeon escreveu, o forte nem sempre está vigoroso, o sábio nem sempre é desinibido,
O bravo nem sempre se sente corajoso. O alegre nem sempre está feliz. Pode ser que aqui existam homens de aço, mas, por certo, inércia desgasta até mesmo esse. O ministério desgasta até os homens de aço. O povo, muitas vezes, exige demais, nem sempre é compreensivo, tem expectativas elevadas a seu respeito, multiplica as exigências quando o número cresce. Uma crítica pode desanimar um pastor por semanas. Ao orar e encorajar o pastor, ele fica mais disposto para servir a igreja. Tem uma atitude de entusiasmo, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, de boa vontade. Ganância pode ser traduzida por dinheiro imundo. O ministério não pode ser motivado por vantagens financeiras. Ávido para servir sem ser ganancioso. Pastorear porque realmente quer, tem prazer, não por causa do salário. Dinheiro não é um estímulo saudável. Qual é a sua motivação? Um pastor cheio de entusiasmo é empolgante, é contagiante. Ele ama as Escrituras, ele tem alegria de viver. Seu sorriso é contagiante, seu compromisso é com as pessoas, seu comprometimento é com o reino, seu zelo é com a sua família, seu respeito com os idosos e a sua atenção com as crianças. É revigorante ver um pastor idoso que continua animado e cheio de ardor pelo ministério. Uma atitude de mansidão, nem tendo domínio sobre o povo de Deus, mas servindo como exemplo. Eugene Peterson, ele diz, não como mandões, dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com gentileza. Não oprima, não sufoque, não domine como se eles fossem subalternos, como servos, não como soberanos. Dê à igreja expansão para discordar de você. Incentive os seus líderes a pensar por conta própria. Sirva sem exigir. Faça o trabalho para o Senhor, sem esperar que o povo se dobre na sua frente. O abuso de poder gera medo. Uma congregação doentia é desconfiada. Não estale os dedos para ninguém vir pular assim que você manda. O chicote não pode ser usado como senhores e escravos. Não manipule a congregação. Controlar os outros é sinal de insegurança. Quem quer controlar é inseguro. As ovelhas são melhores quando guiadas soltas, não dentro de uma cerca. Precisam ser amadas, não envergonhadas. Se ensina, também deve ser ensinável. Se lidera, deve ser um bom seguidor. Esteja pronto para mudar e corrigir as próprias falhas. Porém, permaneça firme quando tem certeza que você está certo. Você é um servo de Deus, não um escravo do rebanho. Não subestime a sua importância, mas também não engrandeça o seu papel. Você não pode fazer tudo sozinho. E quando alguém lhe ajudar, dê crédito. Cultive um senso de humor. Não tenha medo de rir de você. Leve Deus a sério, mas não se leve muito a sério. Precisamos de alegria, de esperança, além da função que a gente exerce, para que quando a função do pastor não nos dê alegria e esperança, a gente tenha alegria e esperança fora dela. Tem gente que só tem alegria e esperança na igreja e no ministério. Nós temos que ser alegres, não importa como. Eu tenho alegria na minha família, eu tenho alegria no meu casamento, eu tenho alegria com a minha própria vida, eu tenho alegria fora do pastorado. Sou feliz em pastorear, mas se eu parar de pastorear, eu vou continuar feliz.
eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar adiante, porque apesar de eu amar o ministério, minha alegria vai muito mais além do que ser apenas pastor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Se tiver alguma pergunta, eu respondo qualquer coisa, porque quando eu disser não sei, eu vou estar respondendo. Eu vou fazer uma pergunta, pai, que me fizeram ontem, quando eu falei que o senhor ia estar falando aqui. Como que seu pai faz para manter motivado sempre? Que a gente sabe que o ministério tem luta, tem dores, e me perguntaram isso ontem. Como que teu pai faz para se manter motivado no ministério o tempo todo? A grande verdade, primeiro, eu sou uma pessoa alegre. Esse dia eu fui pregar numa igreja e o pastor tinha 52 anos, parecia meu pai. E aí, no final, quando fomos jantar, ele disse, como é que o senhor faz para ter essa energia, essa alegria? Eu falei para ele, o senhor dorme bem? Ele falou, não, eu durmo. O senhor é ansioso? Ele disse, eu sou. Eu falei, eu não sou. O senhor janta tarde e come pesado? Ele disse, eu como. Eu falei, eu não. O senhor bebe refrigerante? Ele disse, eu bebo. Eu não. O senhor faz exercício? Ele disse, eu não. Eu faço. Eu quase perguntei, o senhor faz sexo? Não é? Quase que eu perguntei, mas não perguntei. Então, todo pastor, ele tem que ter um hobby, ele tem que ter alegria. Por exemplo, tem pastor que só fala igreja. Ele respira igreja, acorda igreja. Na mesa ele fala igreja, em casa ele fala igreja. Outra coisa, você, Tiago, sabe disso. Você nunca ouviu da minha boca eu falando em casa de problemas de igreja. Você nunca ouviu eu falando de um presbítero, eu falando de um diácono. Eu nunca viu trazer problema do diaconato ou problema financeiro para dentro de casa. Eu sempre mostrava o lado idílico do pastorado. Eu sempre mostrei que eu era chamado, que Deus me chamou. Quantas vezes eu contei para você e para os teus irmãos como é que eu fui chamado lá em Petrópolis, às 15 para as 3 da manhã, quando Deus me acordou. Eu larguei de ser médico, que eu queria ser médico, eu larguei e fui. Então, tem pastor que não conta para os filhos por que ele é pastor. De vez em quando você tem que contar para você mesmo. Você tem que pregar para si mesmo. Silmar, você é chamado. Silmar, Deus está contigo. Silmar, você tem que acender o fogo. Silmar, não desanima. Silmar, não há de ser nada. Silmar, foi Deus que colocou aqui. Porque 80% do seu dia você está conversando com você mesmo. E o que você fala para você mesmo determina o seu estado de espírito. Essa igreja não me ama, essa igreja só tem problema, porque o diácono não apoia, porque me paga pouco. Você fica falando o dia inteiro com você, e à noite você vai pregar, você vai só meter o pau no povo, você vai descarregar. Então, o seu alto papo determina a sua vida. O seu alto papo. Deus está comigo, não há de ser nada. O Senhor me colocou aqui, eu sou chamado, as coisas vão mudar e Deus vai. Eu pego o violão, eu canto, eu jogo bola, eu corro. Eu tenho outras coisas, como eu disse aqui, que me dão alegria fora do pastorado. Agora, se você depender só de pastorado, só de igreja, só de irmão, só de salário para ser feliz, aí a coisa vai trazer um grande desânimo. Uma outra pergunta aqui, pastor, um pastor deve fazer academia? Deve fazer todo dia. Se não puder todo dia, pelo menos 3 vezes por semana. Se não puder correr, levantar peso, pelo menos andar.
você vai botar para fora muito estresse, vai colocar para fora muita coisa ruim fazendo academia. Não é? Tem gente, o exercício físico para pouco é proveitoso. É para pouco, mas tem proveito. Tem proveito. Você vai pregar mais, você vai ter mais disposição, você vai dormir melhor. Dor nas costas é falta de exercício. Dor na coluna é falta de exercício. Dor de cabeça constante é falta de exercício. Alergia é falta de exercício. Tem gente que não consegue amarrar o sapato, não consegue levantar a perna, não consegue subir a escada, dá uma corredinha quando está pregando, fica bufando, né? Soa que nem um condenado, porque não faz exercício. Né? Exercício é fundamental. Nos dias de hoje, um pastor que não faz exercício vai morrer cedo. Ok, pastor, e quando nos sentimos queimar o chamado de Deus em nosso coração e achamos que estamos alcançando aquilo que almejamos e, de repente, temos que retroceder para que não avancemos e que almejamos, que é ser um pastor? Isso acontece muito no ministério. Veja bem, tem gente que está sempre esperando uma oportunidade. Você cria. Outro dia eu conversei com 2 pastores que estavam brigando por causa de uma igreja de 50 membros, mas brigando mesmo. Aí eu falei para ele, vocês vão me perdoar, mas 50 membros, eu abro um culto na minha casa e com 4 meses eu tenho 50 membros. Vai ficar brigando com uma igreja de 50 membros. Você abre o trabalho, começa uma célula na sua casa, começa discipulando o seu vizinho. Daqui um dia você vai estar com a igreja. Não é? Vai estar com a igreja. Porque toda igreja cresce, porque a igreja é um organismo. Então, tem hora que a gente tem que retroceder, tem hora que você tem que se esconder. Em inglês, você não fala inglês, mas em inglês tem uma palavra chamada tunneling. Por exemplo, quando você está querendo levar o povo a atravessar uma montanha, mas eles não te conseguem acompanhar, você faz um túnel. Você vai sumir um tempo, mas você vai chegar do outro lado. Tem hora, irmãos, que a gente tem que desaparecer um tempo. Tem hora que a gente tem que fazer um túnel. Mas se eu continuar cavando, eu chego do outro lado da montanha do mesmo jeito. Faz um túnel. Ok. Qual deve ser o limite entre o pastor e ovelhas em intimidades, jantares, pastor na casa da ovelha, amigos íntimos? Dê uma palavra sobre isso, por favor. Veja bem, todo pastor precisa de privacidade. Todo casal que vai casar, eu digo que ele tem que impor limites à família. Por quê? Se a sua mãe vem na sua casa, o seu pai e seu irmão, e o seu irmão fala assim, posso beber água? Você nunca fale, pegue lá, fique à vontade. Não, você vai na cozinha, pega o copo d'água, põe um guardanapo num pires, põe em cima e traz na sala. Por quê? É minha família. Porque se você impõe limites e a pessoa se porta com ética, você dá liberdade. Agora, se você disser para a sua família, para ficar à vontade, eles se portam mal e você quer cortar a liberdade, eles vão ficar chateados. Então, imponha limite. Minha casa é minha casa. Eu posso até trazer alguém para jantar e almoçar aqui, mas é minha casa. Minha família precisa de privacidade. E não é qualquer pessoa que você pode tirar férias, não é qualquer pessoa que você pode contratar para trabalhar na sua casa, porque senão vão ficar contando tudo. Se você der uma sentadinha para assistir o Jornal do Almoço, eles vão dizer que você fica sentado 2 horas vendo televisão. Então, tem que tomar cuidado, não é qualquer pessoa. Eu não aceito favor de qualquer um. Tem irmãos aqui na igreja que fazem algumas coisas para mim e falam, não é nada. Eu digo, se você não cobrar, nunca mais eu venho aqui.
porque eu não vou ficar devendo favor a irmão e na hora de eu precisar chamar atenção, eu não posso chamar porque eu devo favor. Então, veio na minha casa, fez um serviço, eu pago. Veio na minha casa, eu vou no restaurante, se eu puder, eu pago. Se pago uma vez, eu pago a outra. Eu não posso ficar me aproveitando porque eu vou ter problema sério lá na frente. Deus abençoe Alexandre, o Everson, o Isaac, o Júlio. E olha, até o apóstolo Zé Carlos está aí com a gente, grande amigo. Braz, outro grande amigo, Jobson, Paulo Perrot. Eu vou fazer um livro com você, Paulo. O Hudson Amorim, a Giovana, o Sidney Vieira e tanta gente boa aí. Deus abençoe Jesaías e a todos vocês. Um grande abraço pelo privilégio. Deus continue abençoando. Amém. Pode orar, Pai, por favor, para a gente encerrar. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um que está me assistindo agora. Que a tua graça, o teu poder, a tua bênção venha sobre os teus servos. Dá a eles, Senhor, a sabedoria de fazer escolhas e tomar decisões acertadas. Dá a eles a humildade para quando tiverem grandes vitórias, não se ufanar. E dá a eles a coragem para quando tiveres grande derrota, não desanimarem. Dá a eles poder para implantarem as escolhas e decisões que eles tomarem. Que a tua bênção, a tua graça esteja sobre as suas famílias. Dá a eles o sustento, dá a eles o apoio e dá a eles homens de Deus que venham estar ajudando eles a realizar o ministério sem ficarem cansados, desanimados, esgotados, estressados, angustiados, mas fazendo isso com alegria, voluntariamente e de boa vontade. Em nome de Jesus, Deus abençoe. E Deus abençoe também o Gilvan, lá de Campo Grande. Ele também está aí. Deus abençoe. Um abraço em todos.